Mas puxando de volta aqui a nossa sardinha para, então, a região de Balneário Camboriú, Guilherme, um efeito que a gente enxerga ocorrendo, e eu sei que vocês conhecem isso muito bem, porque a Immobile atua na região toda, é que a gente falou bastante de Balneário aqui, né, que é a joia da coroa, que é o principal, é a principal cidade, mas a gente tem efeitos muito positivos e tem uma estruturação do mercado como um todo já ocorrendo nas cidades contíguas, né? Então, Itajaí com a Praia Brava e até a área urbana de Itajaí, influência talvez um pouco menor, Itapema, com certeza, né, que já é a filha de Balneário Camboriú, digamos assim, inclusive Pissarras está no movimento relevante, Porto Belo com Perequê. Então, fala um pouquinho de como é que você enxerga o que você já tem visto no mercado e o que está acontecendo nessas regiões contíguas aí. Legal. Bom, Praia Brava, que pertence a Itajaí, mas fica mais próximo do centro de Balneário Camboriú do que necessariamente do centro de Itajaí, por exemplo, é muito louco pensar, porque eu tenho 32 anos, tá? Com 18 anos eu fiz a minha carteira de motorista, então 14 anos atrás. Era estrada de chão. Eu lembro de fazer, quando eu estava fazendo as aulas da autoescola, eu ia para Praia Brava, era estrada de chão. Você estacionava na rua, em qualquer lugar, a galera descia, ia para a praia, as ruas ali todas de barro e não tinha absolutamente nada. E naquela época, quando se começava um projeto de empreendimento, era visto como algo meio, poxa, mas vai construir aqui no meio do nada. Era como se fosse uma praia deserta, uma praia de restinga, enfim, não fazia sentido investir no mercado imobiliário da Praia Brava. Até que começaram a sair os primeiros projetos, até a hora que começou a sair grandes projetos, como o Brava Beach Internacional, a qual a FG é uma das sócias, a qual saiu o Brava Home Resort, que é um resort de 67 mil metros quadrados de área, né, com mais de 30 mil metros quadrados de lazer, com 14 torres. Eu lembro que na época lançou-se um empreendimento com apartamentos na faixa de R$1 milhão, e que era muito dinheiro. Era quase o dinheiro de comprar que permitia que você comprasse um frente mar em Balneário Camboriú. Você comprava lá um Brava Home Resort, um projeto maluco a princípio, né? Imagina, vai construir 30 mil metros quadrados de área de lazer com piscina não, né? Piscina obviamente tem, mas com praia privativa, porque o empreendimento não é frente mar, né? Uma obra da Procave aí, que foi um marco na Praia Brava. Na época era coisa de maluco, R$1 milhão aqui. E de repente esse mesmo apartamento hoje vale 6, vale 7, né? A partir dele, né? Então a Praia Brava, ela veio com esse efeito cascata de Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú sendo um polo já do turismo e do mercado imobiliário, sendo frequentado inicialmente por turistas, por surfistas. Depois a Praia Brava começa a trazer esse olhar do mercado imobiliário, aí as construtoras trazem projetos de luxo como o Brava Beach Internacional e o Brava Home Resort, e aí o mercado imobiliário começa a olhar para a Praia Brava. E aí a Praia Brava se desenvolve também como uma pequena cidade, uma microcidade, né? Ela tem a sua vida própria já, conveniências, farmácia, mercado, coisas que foram desenvolvidas nos últimos 4, 5 anos. E a gente chega aí a ter apartamento frente mar na faixa de R$50 mil o metro quadrado, então já está encostando no valor de metro quadrado de Balneário Camboriú. Os preços da Praia Brava estão muito próximos, se não iguais, em alguns casos, ao valor de Balneário Camboriú. E você tem uma área ainda menor, né? Então, eu vi na Praia Brava reflexo desse exemplo disso que você está me perguntando, né? Daí, e as cidades vizinhas? Cara, a Praia Brava, ela cresceu com Balneário. Ela saiu do zero e foi ao mesmo preço de Balneário Camboriú e empurrando talvez o valor de metro quadrado Itajaí de alguma forma, assim, ó, uma questão de 10 anos, que é um período curto de tempo se a gente for falar de uma cidade, né? Ou, no caso, é um bairro. Mas não vou dizer que o mercado imobiliário de Itajaí depende da Praia Brava, pelo contrário. Itajaí é uma das cidades com um dos maiores PIB, se não o maior PIB de Santa Catarina, mas um dos maiores. É o maior PIB, eu acho, junto com Joinville, né? Ali quase, né? Mas é por causa do Porto. Eu fico em dúvida com Joinville, porque eu sei que as duas cidades, elas disputam aí o primeiro lugar, né? Então é uma cidade que ela hoje vive não somente do turismo, mas também do turismo, mas muito mais a parte tanto de indústria quanto portuária, né? Que tem um dos maiores portos aí, fluxo de porto do país. Aí a gente vai olhar para outras regiões. Bom, Itapema, ela é uma cidade consolidada, é uma cidade já turística, né? E talvez muito conhecida, não só também em Brasil, mas também América Latina. E ela vem, claro, que por estar próximo de Balneário Camboriú,
roubando um pouquinho da atenção, né? Porque tem projetos maravilhosos, tem construtoras incríveis fazendo projetos assinados. Então, Itapema, ela disputa um pouco a atenção com Balneário Camboriú, com um valor do metro quadrado um pouco inferior, mas com dinâmica de mercado completamente diferente, né? As condições de pagamento em Balneário Camboriú são completamente diferentes das condições de pagamento de Itapema, as condições de negócio, os formatos de negociação mudam bastante de um mercado para o outro, e as construtoras também, né? Porque às vezes você pensa, poxa, mas são cidades vizinhas, é a mesma construtora que domina as duas cidades. Não, são construtoras completamente diferentes. Só que, de toda forma, eu vejo que esses são os dois propulsores do mercado da região, porque daí você tem Balneário Camboriú trazendo um foco de mercado imobiliário, e aí às vezes a pessoa que não tem como calçar hoje Balneário Camboriú talvez vai para uma cidade vizinha, como Praia Brava, já não dá para dizer que é mais em conta, mas você vê esse mercado se deslocando para Pissarras, que hoje, que sempre foi uma cidade muito forte turisticamente falando. Talvez na década de 90 a promessa era Pissarras e não Balneário Camboriú, tanto que o alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú que nós fizemos em 2021, Pissarras fez na década de 90, já preparando espaço para receber turistas de investimento no mercado imobiliário. E talvez ela pela cena que foi roubada para Balneário Camboriú, hoje ela vem ganhando um novo espaço e você vai ver um valor de metro quadrado subindo desproporcionalmente. Então, talvez é possível que a gente veja Balneário Pissarras aí dentro desse ranking das cidades com o maior valor de metro quadrado do Brasil, porque ela vem trazendo projetos grandes, audaciosos, roubando um pouquinho aquele público que, poxa, eu vou para Balneário Camboriú, não consigo. Cara, em Pissarras eu como um projeto incrível, às vezes muito melhor com o valor que eu tenho para investir, às vezes já com vista para o mar. Então, Balneário Pissarras está puxando, Penha está puxando, e do outro lado, né, quando a gente vê aqui, saindo de Itapema, você vê Balneário Pelequê, que faz parte de Porto Belo, mas da mesma forma fica colado com Itapema, né, parecido com Praia Brava e Balneário Camboriú. Você vê Porto Belo com uma iniciativa pública e privada muito bem engajada, com projetos incríveis e com um plano diretor que favorece muito a construção, inclusive com perfis de construção que não é permitido em Balneário Camboriú nem em Itapema. Digo, estúdios. Cara, Balneário Camboriú hoje você não consegue fazer estúdios, por limitações do plano diretor, e pela conta não fechar. Em Porto Belo você consegue. Aí você tem dinâmicas diferentes de planta, você tem opção de estúdio, você tem apartamentos menores, você tem apartamentos maiores, você tem penthouses, você tem coberturas, você tem mais dinâmica para trabalhar com um projeto audacioso dentro de um terreno que em Balneário Camboriú talvez você tivesse que fazer uma caixa, né? Em Itapema talvez você tivesse que fazer aquela caixa que eu vou explorar o máximo possível do metro quadrado dentro do que o terreno me permite construir, utilizando do gabarito que eu posso construir. Em Balneário Camboriú você faz aquele quadradinho, em Itapema também, lá não. Em Porto Belo, o plano diretor favorece você construir obras mais robustas. Então, eu vou dizer para vocês que se eu fosse apostar em uma cidade que vai ser impressionante em termos de projetos, né, sendo entregues, aí a gente espera que a cidade acompanhe esse desenvolvimento, mas em termos de lançamentos entregues, eu aposto em Porto Belo, aposto em Perequê. Não vai chegar a Balneário Camboriú no nível de valor de metro quadrado, talvez, nem em prédios tão altos como Balneário Camboriú, acho que nem é essa a proposta de Porto Belo, mas coisas diferentes, projetos diferentes, projetos mais contemporâneos, projetos mais robustos, mais bem elaborados, porque o plano diretor favorece isso e a gente vê uma iniciativa público-privada bem engajada. Então, sim, as cidades ao entorno de Balneário Camboriú, que é o centro da nossa conversa aqui, elas estão se beneficiando, sim, com o desenvolvimento da nossa cidade.